Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Portugal, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidada especial, Alexandra Lucas Coelho. Canja super especial, Fado com Nani Medeiros e João Pita. Realização Rádio Elétrica Corporation. Então, boa noite a todos os telespecs e rádio ouvintes. Está começando mais uma edição do nosso Sarau. Eu confesso que eu estou meio totalmente borogochô, né? Porque, enfim, a nossa candidata não se elegeu. Teremos mais 4 anos aí, mais do mesmo. Um grande beijo para a Manu. Então, essa é a Alexandra Lucas Coelho, que participa com a gente, estava nos contando aqui em off que tem participado de eventos, lives em Porto Alegre, assim, uma loucura. Porto Alegre descobriu a Alexandra. Né? Era em Porto Alegre que eu estava quando começou esta pandemia, na verdade. Sério? Foi as últimas 2 coisas públicas que eu fiz foram dia 8 de março em Porto Alegre e 3 dias depois no Rio de Janeiro. E eu interrompi essa viagem, eu ia para a Bahia, lançar o livro da Bahia. A Bahia era o destino principal. O livro da Bahia. Pois é, e aí interrompi, logo depois do Rio vimos que já não dava mais cancelar tudo e eu voltei. Então Porto Alegre e Rio de Janeiro foram as últimas 2 coisas públicas que eu fiz, desde março. Olha só. Então, bem-vinda aqui ao nosso Sarau Elétrico, agradecemos a tua generosidade em participar. O professor e o Diego ainda não deram um oi, assim, para saudar o... Aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí na derrota, como é que diz aquele negócio, aquela forma, na derrota e na vitória, na saúde, na doença, Isso aí. Tamo junto. E aí, Diego? Eu diria que é na derrota e na nova derrota. E eternamente na derrota. Que vai ser, é isso aí. Falou em live aí, a Alexandra falou em várias lives, e tem uma piadinha que você já deve ter ouvido, dizendo assim que o problema não é a segunda onda da Covid, é a segunda onda de lives. Ninguém vai aguentar. Sim. Não, eu lembro da Simone Haslan, o dia que ela participou, que ela disse assim, não, eu já estou bem acostumado, o difícil agora vai ser eu me reacostumar a lidar com pessoas, entendeu? Pessoas reais. Reais, ao vivo, porque, enfim. Não. Imagina, né, a pessoa fazer um show e receber aplausos, né? Coisa mais estranha. Aliás, o Nando Reis fez show, né, no sábado, no Araújo Viana, depois de um longo período, mas agora os números começam a recrudescer, quer dizer, fica tudo mais difícil, enfim, tá, não vamos falar nisso, vamos falar de... Alexandra, tu sabe que esse nosso negócio aqui a gente está fazendo agora assim, desse jeito, mas a gente faz 21 anos que a gente tem um programa que é num bar, todas as terças-feiras à noite e tal, uma coisa inventada pela Kátia Suman, que é a nossa subcomandante geral. E então nós, assim, numa escala muito modesta, nós temos a experiência de ser aplaudidos ao vivo. E isso faz muita diferença. Agora, na semana passada, eu nem me lembro qual era o tema, porque o professor nunca liga muito para essa coisa do tema. E ele leu um trecho desse teu livro aqui, 5 Voltas na Bahia, e um beijo para Caetano Veloso. E aí ficou todo mundo, uau. Aí, aí a gente resolveu fazer esse tema só para poder te convidar, né? E ter também uma cantora de fado, que é uma gaúcha que está morando em Lisboa. Mas, enfim, o livro é uma delícia. Eu já falei para Alexandre que eu amei o livro e agora eu vou ter que ler todos, né? E eu vou ler, então, em ordem oposta, já que esse aqui é o mais recente, né?
E aí, quando o professor leu, eu falei assim, pá, descobri uma pessoa que é mais fã do Caetano do que eu. Pô, é legal que tu reagiu bem a esse fato, né, Kátia? Reagi bem, Reagiu bem, reagi né? bem. Mas, Alexandre, então, quer dizer, esse livro foi motivado por um comentário do Caetano Veloso, é isso? Bom, boa noite para todo mundo, boa noite, bom dia. A gente não sabe em que altura que vai ser visto e ouvido, então ainda nem cumprimentei. Muito obrigada por esse convite. Sempre um prazer estar falando para Porto Alegre. Tem acontecido ao longo dessa pandemia. Eu me sinto muito acompanhada por Porto Alegre nessa quarentena. Não, é sempre um grande prazer. Tenho as melhores memórias de Porto Alegre. Não estive nunca no vosso sarau, vivo no bar, mas espero que quando nós retomarmos essa viagem de lançamento do 5 Voltas, que a gente vai retomar, eu tenho que ir à Bahia, quem sabe aí vocês retomam o sarau ao vivo também e a gente se encontra, vai ser ótimo. Pois é, eu não tinha pensado, eu tinha escrito esse aqui, Deus Dará, que é um romance grande, todo passado no Brasil, no Rio, e não tinha pensado fazer um outro livro sobre o Brasil a seguir. Eu já tinha publicado um livro de crónicas, Vai Brasil, que é o primeiro livro que eu fiz sobre o Brasil. É uma coletânea de crónicas. Mas, enfim, no Deus Dará eu achei pronto, que ia ficar por ali. Mas aí Caetano já tinha dito, quando leu Vai Brasil, já tinha dito, bacana, mas não tem Bahia. E ele tem toda a razão, porque Vai Brasil, como é uma coletânea de crónicas, e é uma coletânea de crónicas entre 2010 e 2013, e aconteceu apenas que nesse período eu não fui à Bahia. Eu estava morando no Brasil e calhou, é um acaso, não há nada não é que eu tenha decidido, este livro não vai ter Bahia, mas calhou assim. Naqueles 3 anos eu não fui à Bahia. Então o livro não tem Bahia, apesar de referir a Bahia várias vezes. Aí o Caetano disse isso e com toda a razão. Aí passaram anos, eu publiquei Deus Dará, que é um livro que se situa todo no Rio de Janeiro, apesar de também falar da Bahia e, sobretudo, no fim, é um livro que se encaminha para a Bahia, e a Bahia tem um papel muito importante no final do livro. Por ser o primeiro lugar onde a história portuguesa e brasileira se cruzam, né? Mas aí Caetano falou sobre Deus Dará e voltou a dizer, mas também não tem Bahia. E isso, ou seja, tem Bahia histórica, tem Bahia da história, mas não tem a Bahia agora. E ele disse isso o ano passado, em 2019, ele veio dar uns concertos aqui, uns shows aqui, isto foi em julho, e eu fui para casa a pensar nisso que ele tinha dito, e passado uns dias pensei, não, então eu vou ter mesmo que fazer um livro sobre a Bahia, ou seja, era a segunda vez que Caetano dizia isso, e ele tinha razão. E quando eu comecei a pensar nisso, pensei, ok, então eu não vou encerrar assim esta história sem... É porque de facto ele tinha toda a razão, faltava Bahia. Eu devo a Caetano tanta coisa, todos nós, não é? Mas eu devo-lhe tanta coisa e eu ainda lhe devo isto, que é esse clique de eu perceber que eu não podia fechar, digamos, este ciclo de 10 anos. Para mim é 10 anos porque eu fui morar no Brasil em 2010, então é assim uma década, é um ciclo de uma década para mim, eu não podia fechá-lo sem a Bahia. E aí eu comecei a pensar, Bahia, quantas vezes eu fui à Bahia? Eram 4 voltas que eu tinha feito, 4 viagens. Eu pensei, ok, então vou fazer um livro, isto foi tudo no mesmo instante. Vou fazer um livro chamado 5 Voltas, porque tinha que haver uma quinta que seria o eterno retorno, seria sempre aberto, seria o regresso sempre, onde poderia caber tudo, não é? Ou seja, tudo aquilo que eu não sei da Bahia. E aí veio esse título, 5 Voltas na Bahia, e um beijo para Caetano Veloso. E o Caetano tinha que estar no título, porque o livro é dele, para ele, por causa dele, então não tinha como
como não ser. E ainda bem, acho que faltava. Maravilha. Então, aqui a gente tem a tradição do professor Fischer começar as leituras. Então, professor, vamos lá. Bom, Deus Dará, eu não terminei de ler ainda, mas é um livraço, estou encantado com ele. Em seguida quero terminar de lê-lo. Tem cenas sensacionais, né? Vou ler um trechinho de uma cena que é o seguinte. Como é o nome da moça? Ela está chegando, Inês, né? O nome dela? Está chegando ao Rio. Sim, e sim. Aí tem um camarada dela que a espera no aeroporto e tal, lá no Galeão. E aí tem uma conversa. Aí os dois, enfim, tem que pegar um táxi. E aí pegam um táxi, como é que se diz? Evitam primeiro os táxis especiais, os amarelinhos, não sei o que lá. E aí vem então a seguinte cena que eu leio. Cruz de Malta no peito, o taxista abre a bagageira radiante. Aqui a gente diz o bagageiro, né? Ele diz, né? Português, eu nasci na terrinha. Né? O taxista é no português. Encaixa as malas, bate o capô. Inês sussurra, abrindo a porta de trás. Aquela cruz é o quê? Aí o amigo dela responde, do Vasco da Gama. E ela pergunta, como assim? Ele explica, futebol. E para nós é óbvio, né, Alexandre? Claro que tu descobrisse isso logo quando chegasse no Rio, né? Que para nós Vasco da Gama é o nome de um time de futebol, não tem nada a ver com outra coisa que não aquele time de futebol. Aí a narração diz assim, dentro do táxi está uma temperatura polar e um jogador do Vasco balança no espelho. O senhor é um vascaíno daqueles, começa o Tristão. Isso aí, meu filho, eu não sou torcedor, eu sou devoto. Beleza, a gente vai para o Humaitá. Posso só pedir que desligue o ar? Imagina aquele calor do cão do Rio, né? E o cara pede para desligar o ar. E ele explica, minha amiga estava sonhando com calor. Nada é tão incompreensível para um taxista carioca. Mas em nome da terrinha, ele abre a janela, arranca. O vento morno dá na cara de Inês e a Europa dissipa-se. É isso aí, a chegada no Rio. E para nós também, que saímos aqui de uma terra um pouco menos quente, né, que o Rio, quando a gente chega lá, aquele bafo é o Rio de Janeiro. É isso aí, uma ceninha, então, do primeiro capítulo de Deus Dará, esse romance da Alexandra Lucas Coelho. Alexandra, vou te pedir para tu ler algum trecho para a gente, então. Então eu vou ler um trecho de Deus Dará. Eu escolhi, na verdade, eu escolhi só 2, marquei aqui 2. Aqui. Você leu um trecho do começo? Do primeiro capítulo. Exato, Luís. Você leu um trecho do começo? Eu tinha marcado aqui um trecho do fim mesmo, do final do livro, quase mesmo no final. Eu não vou revelar exatamente quem é que está falando, porque não quero revelar aqui. Tem um segredo que esse romance fica alimentando e que se revela no fim, então não vou dizer qual é esse segredo, não vou explicar o contexto e quem é que está falando, mas essa cena, ela imagina o que terá sido o primeiro encontro entre o primeiro europeu, que neste caso era um português, primeiro branco, que encontrou com indígenas ameríndios na Bahia. Então, não era Pedro Álvares Cabral, o primeiro português que se cruzou com os ameríndios não era Pedro Álvares Cabral. Era um homem chamado Nicolau Coelho, um capitão do Cabral. Corpo de branco em 1500, qualquer espírito ameríndio fugiria dele tapando olhos e nariz, sei hoje. E diante de mim aqueles homens brilhavam. A pele deles não tinha pelos, corpos como eu nunca vira, todos inteiros ao sol. Então, seguido pelos outros, o coroado entrou na água. O coroado era o primeiro indígena que ele tinha visto com um cocar. Ficámos a uma abraçada um do outro, eu na proa do batel. O batel era o barquinho que saía da nau e ia até à praia. Foi isto numa praia que até hoje se chama Itaquena, na foz de um rio que décadas depois se veio a chamar dos Frades, quando os índios já morriam em força, varíola, sarampo, coqueluche, catapora, difteria, tifo,
peste bubónica, gripe. Mas nesse dia, 23 de abril de 1500, tudo ainda era espanto de um lado e do outro. Chamemos-lhe utopia. O mar da Bahia rebentava tanto que mal daria para falar, ainda que tivéssemos uma língua. Lancei ao coroado o que tinha na cabeça, sombreiro, carapuça, barrete. Logo ele me lançou o cocar de penas vermelhas, depois um colar de madrepérolas. E enquanto eu pensava se eles teriam uma alma, eles pensariam se eu tinha um corpo. Índio sabe que tudo tem alma, mas debaixo daqueles tecidos, daqueles volumes, que corpo teria eu? Quem comesse a minha carne ficaria dono de espírito longe, espírito barco do grande mar? Com tanto objeto mágico, tocados, metais na cintura, pedra no dedo, eu seria um xamã? Com que poderes? A pergunta que o primeiro branco não supunha que o índio fazia. Quem era eu? A pergunta que o primeiro branco não fazia a si mesmo. O que trazia eu? E o que veio a ser a resposta para ambas. Eu era uma catástrofe. A maior catástrofe que um punhado de homens alguma vez trouxe a milhões de homens. Muito legal. O Nicolau Coelho está na Carta do Caminho, né? Ele é referido na Carta do Caminho e tal. Exatamente. Nicolau Coelho está na Carta do Caminho. E o Nicolau Coelho também aparece várias vezes, o Nicolau, nesse outro livro, né? Que é Os 5 Voltas. Aliás, tem vários Nicolaus, né? Exatamente. 5 Voltas tem 3 Nicolaus. 3 Nicolaus. Tem o Nicolau Coelho, né? Que esse foi esse capitão do Cabral, que foi o primeiro... É por causa da Carta do Pero Vaz que nós sabemos que ele foi o primeiro a cruzar-se com estes ameríndios. E depois, no 5 Voltas, ainda tem um antropólogo que é uma figura que foi muito importante para mim, porque é um homem que estuda terreiros na Bahia faz muito tempo, tem livros muito importantes sobre candomblé, e foi ele que me levou a alguns terreiros, foi um dos meus amigos, um dos baianos adotivos que eu tive a sorte de conhecer e quem me guiou por alguns terreiros em Salvador. E ainda há outro Nicolau, que é um jovem Nicolau, que também aparece no 5 Voltas. Então tá, vamos seguindo. Diego, vamos lá. Eu vou ler um poema aqui de uma poeta portuguesa que viveu no Brasil também, por uns 3, 4 anos, eu acho, que se chama Matilde Campilho, lançou esse livro aqui, Jockey. Então, ela é uma das pessoas que consegue transitar entre os sotaques de uma forma muito bonita, assim, porque ela fala um carioquês, assim, quando ela quer, assim, que é muito interessante. Eu vou ler o poema, então, que tem como título Conversa de Fim de Tarde, depois de 3 anos no exílio. Os garçons empilhando as cadeiras, você me olhando e pedindo que fale, por favor fale, mas não escreva. Eu evitando o toque ruim dos ponteiros do relógio que anuncia a já famosa fuga de nossos corpos, cada um para sua ponta da cidade. Se nosso amor fosse revólver, eu seria o cabo e você a mira. Tal como dizia a professora Sophia Jones, é terrível a existência de 2 retas paralelas, porque elas nunca se cruzam, e elas apenas se encontram no infinito. A verdade é que nunca nos interessou a questão do infinito, mas o resto das ideias matemáticas, claro que sim. Eu, na verdade, prefiro mais de 1000 vezes sua chávena de chá ficando fria sobre a mesa, enquanto você fala sobre raízes quadradas, enquanto você fala sobre ladrões de figos, enquanto você fala sobre os tropeços da baleia. Subitamente, eu já nem sei sobre o que você fala, porque a forma como seu dente incisivo corta e suspende toda a beleza da cafeteria faz com que eu novamente entenda que pelo 7º dia é chegada a hora do cuco e do canto do cuco. Portanto, eu pego a minha bicicleta e, como de costume, você faz meu retrato de cabelo todo desenhado no vento, em jeito de menino que está sempre indo embora à mesma hora
e que amanhã, se tudo der certo, voltará à mesma hora para o mesmo amor, a mesma mesa, a mesma explosão, com toda certeza a mesma fuga, porque você e eu, a gente é feito de matéria escorregadia, isso é, manteiga, azeite, geleia e espanto. Essa é Matilde Campilho. Muito legal. Bom, eu estou aqui em dúvida entre o que eu leio, mas eu decidi que eu só vou ler textos da Alexandra. Então, assim, eu vou ler 2, assim, microtextos desse livro, que é o mais recente, Os 5 Voltas. Uma informação que, para mim, assim, isso para mim é muito impressionante. Eu não sou, obviamente, nem pesquisadora, nem especialista em nada, né? Mas, assim, a gente acha que conhece a história do nosso país. Mas aí tem detalhes que aí vem uma portuguesa para te dizer, tipo assim, eu fiquei chocada de saber, eu não fazia ideia de que os coqueiros, não havia coqueiros na Bahia. Isso era. Vocês sabiam disso? Todo mundo sabe, menos eu, que não havia coqueiro na Bahia. Cara, Não, eu não sabia. Não. Os portugueses trouxeram os coqueiros da Índia, é isso? E, quer dizer, eles mudaram a paisagem, mudaram a forma de produzir, mudaram quer dizer, tem todo um ecossistema que vive a partir do coco, digamos assim. O coco, poxa, quem é que pode imaginar a Bahia sem coco? Bahia sem coqueiro? Não dá, tia. Eu fiquei assim... Agora, chocada. E tem que avisar para a Alexandra também, tem o seguinte, Alexandra, a Kátia Suman tem uma peculiaridade que ela é nascida em Salvador. Ah! Sim. Metropolitana. Sim, mas só nascida, entendeu? Assim... Baiana não praticante. Baiana não praticante. Não, é uma pena, entendeu? Mas eu, na verdade, enfim, eu fui criada aqui no Rio Grande do Sul, minha família é daqui, eu só nasci lá, mas enfim, eu tenho no meu currículo isso. Aliás, como tu botou aqui no teu currículo, que eu adorei, no Deus Dará, aí tem um monte de dados sobre a vida profissional da Alexandra, que ela trabalhou aqui, ali, escritora, foi correspondente daqui, dali, faz isso, faz aquilo, escreve textos de opinião, e a última frase é: desfilou pela Mangueira no Carnaval 2019. Ai, adorei isso, que é do currículo, né? Mas, enfim, então vou ler esse trechinho aqui. Eu vou ler sobre os coqueiros, que é um parágrafo, e sobre o acarajé, sobre os coqueiros. Aí ela está contando dessa viagem que ela fez, então, ao Côncavo, a região lá no interior da Bahia. Chegaríamos ao Côncavo, de onde veio tanto do DNA da Bahia. Como as copas dos coqueiros explodindo contra o céu vieram de mais longe ainda. Não foram o que aquele primeiro branco, o famoso Nicolau, lá no Batel viu, não. Não havia coqueiros na Bahia em 1500. Nem os célebres de Itapuã, que entraram em canções, incluindo as de Caetano. Foram todos trazidos pelos portugueses a meio do século XVI, da Índia para a Bahia, da Bahia para o resto do Brasil. E então é isso, tá? Isso aqui é só um trechinho desse momento que me deixou assim, uau, como eu poderia imaginar. E sobre o acarajé é uma... Nossa. É muito polêmica essa parte. É muito polêmica, claro. Ela até ficou com medo de um levante do acarajé. Então ela escreveu aqui, ó. Só o acarajé dava uma crônica, como qualquer convertido a baiano é capaz, quer dizer, uma crônica, 2 pontos. Como qualquer convertido a baiano é capaz de devorar uns 10, apesar de apenas meio já encher qualquer não convertido. Converti-me à Bahia, mas apenas a meio acarajé. Para quem não conhece, agora que veio a parte polêmica. Para quem não conhece, é uma espécie de pastel de bacalhau
feito de uma massa de feijão fradinho e recheado com vatapá, que, por sua vez, é um molho com camarões secos, leite de coco, pimenta, pão ou farinha, amendoim e azeite de dendê. Mas nunca dizer a um baiano que o acarajé é uma espécie de pastel de bacalhau, nem sequer de bolinho de bacalhau, porque ele vai dizer, e se não disser, acha que acarajé não se compara com nada. E aí ela bota uma nota de pé de página aqui dizendo, queridos baianos, antes de pegarem em armas qual levante dos acarajés, ou sendo eu portuguesa, 2 de julho dos acarajés, saibam que retorno ao assunto na 5ª volta deste livro. Mas é uma maravilha essa descrição. Aliás, o livro inteiro dá aqueles cheiros e gostos, e dá uma vontade de comer as comidas da Bahia, assim, que é realmente a Bahia é um acontecimento, né? É uma coisa. Mas, enfim, vai lá, professor. Sim, vou eu. Eu ia dizer os livros da Alexandra, eles têm assim um aspecto que eu acho que vale a pena mencionar, que o português escreve para burro, assim, escreve muito, né? Em geral, escritores portugueses, pelo menos do que eu acompanho, escrevem muito, são muito abundantes, né? Escrevem frases longas e tal, o que é uma peculiaridade, não é um defeito nem talvez uma virtude. Mas os textos da Alexandra têm uma densidade legal, porque trazem assim, coisas de tempos passados, sei lá, do século XVI e tal, voltam para o presente, descrevem uma personagem agora, volta para um aspecto, sei lá, de antropologia, não é isso? Como agora mesmo na fala que a Alexandra fez, nesse texto que ela leu aí, em que entrou a coisa do encontro entre o Nicolau Coelho e o índio, né, em que o Nicolau perguntava, os portugueses perguntavam, né, se os índios teriam alma, ao passo que os ameríndios perguntavam, mas eles têm corpo? Né, porque não viam o corpo e tal, que é um debate antropológico super forte de hoje em dia, né? Enfim, então eu quero dizer que o livro ele tem, além de ter uma história, né, esse Deus dará, ele tem essas camadas de história, biografia de personagens. Entra aqui, sei lá, o Machado de Assis, entram os irmãos Rebouças e tal, e tudo isso vai indo num andamento muito agradável. Enfim, uma das coisas que eu acho que o teu livro deve encantar, eu vou lê-lo até o fim para descobrir, né, o Deus dará, é exatamente isso, essa densidade. É um livro cabeça, né, mas ao mesmo tempo é um livro muito fluente, muito agradável de ler. Bom, eu queria ler um trecho deste livro, das 5 Voltas da Bahia. Eu já nem me lembro o que a gente leu semana passada aqui, Kátia. Era uma parte que falava do Caetano. Da religiosidade dos filhos e de ele ser ateu, ateu porém místico. Né? Ateu porém místico. Não, tem inúmeras passagens interessantes, eu selecionei uma aqui da página 72. Um Porto Alegre é bem mais que um seguro, canta Caetano numa pequena canção cristalina. Bem me aconteceu nessas páginas trocar seguro por alegre, seguir sem reparar. E aquela outra canção de ser ateu e ver milagres termina assim. Tudo chegou sobrevivente num navio, quem descobriu o Brasil foi o negro que viu a crueldade bem de frente e ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente. Entre 4 e 5 milhões trazidos à força de África. Muito descobrimento com as próprias mãos, braços, pernas, costas, escavando mina, cortando cana, dando sangue e saberes a muitos milhões mais, fazendo o Brasil. Por agora é isso, Porto Seguro. O voo 6412 para Salvador espera por nós. Eu estivera na capital baiana 20 anos antes, naquela visita relâmpago presidencial, que é evocada logo antes. Né? Ou seja, mal estivera. Dessa vez estou na Bahia, vai para 2 semanas, mas é como se até hoje só estivesse chegando e agora chegasse. Seu palco, sua praça, sua boca, sua súmula, Salvador. Tanto que o diminutivo da cidade, para muita gente, ainda é Bahia. Adeus, meu Santo Amaro, que eu dessa terra vou me ausentar, eu vou para a Bahia, eu vou viver, eu vou morar, canta Caetano, recuperando um refrão popular. E muitos anos depois, letra sua. A mim já me bastava que um prefeito desse um jeito na cidade da Bahia. Quando o Caetano divulgou essa canção, foi uma das coisas que irritou muito a esquerda, não sei se tu te lembra, Kátia,
porque parecia assim que o Caetano estava abrindo mão da nossa utopia de derrubar a ditadura, de ter um grande projeto de país, né? E o Caetano diz, não, ajeitando a cidade, já estou feliz. Já está bom. É. Claro que a Bahia tem centenas de cidades, fui ver 417, mas a cidade da Bahia era Salvador, historicamente. Em Deus dará, Dorival Caymmi cutuca o personagem que pensa em partir. Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. E essa Bahia tanto pode ser o estado como a capital. Fundada em 1549 como São Salvador da Bahia de Todos os Santos, foi uma das primeiras urbes das Américas, primeira capital do Brasil, até perder para o Rio em 1763, é a maior cidade do Nordeste e a terceira maior do país. Por vezes também chamada Cidade do Salvador, em grego Soterópolis, e daí vem o nome dos que nela nasceram, soteropolitanos. Aqui moravam os capitães de areia e, portanto, moram personagens não morrem. Aqui moraram tantos imortais que não quero esquecer nenhum. Para aqui veio estudar Caetano, trazendo Betânia, ela revoltada por deixar Santo Amaro, ele mergulhando em tudo, amante de cidade grande já. E aqui morou por anos, levando o lixo e o lindo para as canções. Ainda mora, pelo menos a cada verão, Casa Carioca, e aqui, no bairro onde também morava Jorge Amado. Por essa e outras é que Dan sugere virmos do aeroporto pela orla. É isso aí. Deu para ver, assim, para quem está nos ouvindo, né, que tem menções ao Caetano, mas ao Jorge Amado, ao Dorival Caymmi, quer dizer, tem esse pacote todo, né, um adensamento de referências que a gente vai trazendo para dentro da conversa, né? É isso aí, um grande texto do Alexandre. E tem uma malemolência, né? Tem todo tem swing, um swing, uma ginga, um jogo de corpo, uma coisa. Agora eu me lembrei o que a gente leu na semana passada, foi aquela história que o Caetano teria dito para Maria Bethânia, ainda menina, que não precisa ter medo de Deus, porque Deus era ele, uma coisa assim, né? Mas, Kátia, por causa da GES, eu estou lembrando aqui que a última vez que eu estive em Porto Alegre, dois queridos amigos gaúchos daí me levaram a um restaurante baiano onde eu comi uns acarajés maravilhosos. Então, vale dizer que não em Salvador, mas ainda antes de eu voltar à Bahia, eu cumpri a promessa da quinta volta, Porto Alegre já fez pelos acarajés muito. Eu vou ter que achar esse restaurante. Não lembro o nome agora, eles me levaram, mas era uma delícia. Estava muito boa aquela comida. Ai, não deve ter mais de um em Porto Alegre. Eu vou procurar. Mas é a tua vez, Alexandra, de ler. Ok, então, eu vou ler aqui um trechinho do 5 Voltas. Tem uma razão particular para eu ter escolhido este trecho esta semana e vocês já vão perceber porquê. Não encontrei o famoso cacique Baubau de que Filipe falara, mas encontrei o cacique Valdenilson, mais conhecido como Val Tupinambá. Minutos depois, Maria Ângela e eu já estávamos a ser puxadas para uma roda com os indígenas cantando para um lado, para o outro. Havia garotos a fazerem tatuagens com genipapo, esse fruto que dá um licor, mas também um azul, anil, indigo, royal, para lá de Marrakech, que podia estar numa porta do Médio Oriente, mas está na natureza da América tropical e com ela os índios pintam o corpo. O mesmo fruto que seu Zezinho Veloso, o pai de Caetano, ia prensar para fazer licor com o filho ao lado, e que deu a canção Genipapo Absoluto. O cacique Val deixa-me então na mão de um desses garotos. Era um menino grande, forte, mas um menino, e a mão dele tremia. Em roda do meu antebraço direito, tatuou uma espécie de pulseira. Com ela fiz todo o resto do périplo de Deus dará, e ela está em todas as fotografias, a tatuagem do menino Tupinambá, mais um fio de sementes no outro pulso, e as plumas de um adorno de cabelo. O genipapo foi saindo com a água. É assim. Quando voltei a Portugal, já só tinha a sombra. Espécie de memória de que ali existira alguma coisa.
Foi a primeira vez na vida que pensei em fazer uma tatuagem duradoura. E é o que vou fazer nesse antebraço que o Junipapo marcou. Isto foi o ano passado que eu escrevi, não é? Foi o ano passado que eu escrevi no 5 Voltas. Então, esta semana mesmo, na quarta-feira passada, eu fui finalmente fazer a tatuagem. Ai, que maravilha. Estou mostrando aqui pela primeira vez, aliás, ela ainda está cicatrizando. Tem ao longo do braço todo, mas eu estou cheia de roupa, então não dá, pronto, mas já dá. Muito legal. Então, isso era uma promessa que eu fiz esses tupinambás. Muito legal. Então tá, estreando tatuagem. Eu estou vendo que você tem umas lindas aí. Eu tenho essa aqui, que é uma mata. É uma mata particular. Tem aqui uma mata também. Não, sabe que quando eu li ali no texto o negócio da tatuagem, eu imaginei que fosse aqueles desenhos assim, tipo de guerra, mas ele é bem... Continua por aqui acima, só que ela está escamando toda, está na fase de escamar, porque está cicatrizando, isto é quarta-feira. Mas vem por aqui fora e ela ainda não está completa, ainda vai ter mais coisas. Tá certo. Mas não é indígena, não. Tu usou o espaço que tinha sido usado pelo menino. Tá. O espaço que ele usou, exatamente. Legal. Então tá, vamos seguindo, vamos lá, é o Diego agora. Eu pensei que o professor ia mostrar as tatuagens dele agora também. Eu já não tenho. Então, Não posso mostrar. Eu sou daqueles, assim, a única tatuagem que eu saberia fazer, assim, que realmente é estável, seria o quê? Ou o meu time ou os meus filhos, né? As duas únicas coisas realmente estáveis da vida, né? Porque o resto muda muito, né, cara? Mas tu poderia botar literatura, ciência, saber, um óculos, uma biblioteca, uma cátedra. São coisas que, né? Que beleza. Se quiser, eu posso te mandar um catálogo para tu escolher. Tá bom. Tá. Vou lá. Então, vamos lá. O Diego também é contra tatuagem, quer dizer, não tem nada contra. Não é contra, só não vai fazer. Eu só sou contra tatuagens em mim, né? Tá bem. Não tenho nenhum problema com isso. Você conhece a piada, hein, Diego? Aquela frase do Milor Fernandes, de uma época em que ainda não tinha pegado aqui a lei da obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. Teve uma tentativa né? E aí o Milor fez a frase, ele disse assim: eu não tenho nada contra o cinto de segurança em si, eu tenho contra o cinto de segurança em mim. Piada datada, né? Mas serve para tatuagem, Diego. Não tem nada contra a tatuagem em si. Tá certo. Então tá, vamos lá. Tá, eu vou ler um poema também de uma poeta portuguesa chamada Tatiana Faia, que eu conheci pura e simplesmente a partir de uma revista virtual organizada, que não existe mais hoje em dia, mas que foi organizada pela Marília Garcia, pelo Ricardo Domenech, pela Angélica Freitas e pelo Fabiano Calisto. Então, é uma revista de poesia virtual que sempre trouxe muita informação, assim, tanto traduzindo pessoas como, enfim, fazendo esse trabalho de compilação que é super importante. Então, descobri muitas pessoas ali também. A Tatiana Faia é uma poeta portuguesa que nasceu aqui na metade dos anos 80 e vive na Inglaterra. Então, esse poema aqui eu escolhi porque ele é datado aqui, localizado em Lisboa, 26 de maio de 2016. E o título do poema é O Retorno. Então, né, tem um lance aqui de pensar Portugal, de se pensar uma mulher portuguesa, alguma coisa assim, que me parece que é interessante, muito embora não tenha condições de avaliar por estar distante demais disso, mas eu achei que seria legal ler o poema. Então ele começa assim: neste país, os doidos terão sempre divertida audiência, se por mais nada, porque não é com compaixão que se enchem casas de saúde. Às vezes, é preciso reduzir o mundo a um só círculo de escuridão. E o que seria das nossas farmácias sem longas filas para gota, emagrecimento, falta de sono, doenças do coração, peste
e, no fundo, uma morte lenta que se agarra a tudo. É dentro de uma grande farmácia que uma velha juventude ainda joga a bola aos matraquilhos, ao peão, enquanto as mães hesitam entre Prozac e Xanax. Que meninos de Bibi aos 30 anos ligam para a mãe para apurar o grau de concentração necessário para que o óleo de fígado de bacalhau garanta um desenvolvimento são. Na educação do português, de geração em geração, é este o único garante vital de que este país crescerá forte e sadio. Aqui e agora, não acredito que o país do puro pássaro seja possível, ainda que este ano a operação de ouvir o hino nacional em estádios por toda a França chegue para encher de vontade a quase totalidade de uma classe média, numa considerável porção ainda colonial e racista que povoa os cafés de ruas aonde meu fantasma há de voltar. E não será para viver todos os momentos que não viveu junto do mar, nem tão só para repetir a carta aos meus filhos sobre os fuzilamentos de Goya, porque esse seria uma esperança que lhe sairia demasiado cara. Como é que eu posso saber, no meio deste inferno periférico, hipotecado há 70 anos, democraticamente manso e de fraca consciência histórica, que mundo será o vosso, meus filhos? Nascida de pais portugueses em Portugal, os meus filhos nascerão talvez ingleses, liberais de esquerda, leitores de Platão, perfeitamente bilíngues, cidadãos do mundo, e até nisso serão mais portugueses do que eu. E é possível que este seja o ato de demagogia que me reste, uma demagogia pobre e zangada, tão a portuguesa, que não mata, mas mói, e portanto pode e deve ser abraçada em quartos cor-de-rosa por um exército de meninas vestidas com camisolas do Benfica, não tanto porque lhes interesse o futebol, mas para não matar o diálogo intelectual com o namorado. Educadas quase só na arte de habitar a solidão de uma cozinha, onde homem que é homem não entra, e abençoadas pelo fado católico que ainda se escoa dos rádios dos melhores taxistas da nação. E um poeta com menos discernimento neste país tão europeu, que se enche de painéis de publicidade em inglês, como selvas se enchem de vegetação, e certos quadros da Renascença italiana se enchem de cabeças cortadas. Alinharia aqui os 3 Fs e concluiria que não tem sido fácil calcular a distância certa que nos pode salvar do orgulho de estar sós. Sem grande artifício, há no coração desta bela cidade uma enorme praça de touros, a ternura desarmante e sem dentes de todos os empregados de mesa, um falo gigante num dos parques principais, a única luz que será cuidadosamente preservada, porque esta é a que chega para combater a dor, a tristeza e a ruína esfomeada de tudo que cresce ou não cresce à volta. E o poeta, que esta noite fechara sua janela sobre o Tejo, sabe que só é preciso fechar os olhos à metade, ou mesmo olhar para tudo com um olho a menos, para poder continuar a amar em paz o resto. Essa é a Tatiana Faia. Muito bem. Tá, vou eu então. Eu vou ler mais um trecho do livro da Alexandra, que é do 5 Voltas, quando ela refere aquele episódio da pós-prisão e pré-exílio de Caetano e Gil. Então, ela diz assim, quando enfim saíram da cadeia, Caetano e Gil ficaram confinados a Salvador com a humilhação de se apresentarem diariamente aos militares e impedidos de atuar, de ganhar dinheiro. Assim viveram 4 meses, até que o regime decidiu o que fazer com eles, convidou-os a deixar o país. Não tinham nem meios de pagar o avião, mas Gil estabelecera diálogo com um coronel por afinidades religiosas e esse coronel conseguiu luz verde para um show em Salvador, de modo a obterem o dinheiro da viagem sob compromisso de que não haveria incitamentos subversivos. O que só torna ainda mais irônico esse show ter se chamado Barra 69, pensando no sentido brasileiro de segurar uma barra, aguentar uma dificuldade.
reminiscente talvez das torturas da Inquisição, quando os acusados tinham que segurar uma barra de ferro em brasa. Barra 69 podia resumir o próprio Brasil neste ano agudo da repressão militar. Assim aconteceram os concertos que, de fato, de que falo na primeira página desse livro, a 21 e 21 de julho de 1969. Bom, enfim, aí eu dou uma puladinha. O mundo seguia em direto, né, ao vivo, a chegada à Lua, mas milhares de pessoas na Bahia não hesitaram, não ficaram em casa a ver, incluindo Jorge Amado, Zélia Gattai, Augusto de Campos, perderam, tal como Caetano e Gil, esse primeiro passo lunar que os Estados Unidos davam em nome da humanidade para sobrelotarem um teatro da cidade mais africana da América do Sul. Onde havia 1.700 lugares, estavam 2.000 pessoas, e lá fora não tinham conta, uma maré, um tumulto. Li testemunhos sobre esses 2 dias históricos antes de ter relido agora a memória de Caetano. Ele diz que mal se lembra, talvez pelo atordoamento pós-cadeia, pré-exílio. Mas, felizmente, Djalma Correia, o percussionista de Gil, ligou o seu gravador. Sempre tem alguém que salva, né? E pá! Liga ali e grava. Ligou o gravador de cassetes com 4 pistas, como sempre costumava fazer registros de trabalho. E, felizmente, o crítico Nelson Mota convenceu a Philips a editar com péssimo som. Sim, mas que importa se pensarmos no prodígio que é ouvir o que se passou ali. Não dá para ver as lágrimas. Quem estava lá, porém, lembra-se que Caetano chorou a cantar Irene e que todo mundo em volta também chorava, enquanto o refrão falava na risada. Essa música ele compôs para a irmã e compôs na cadeia, né? Todo mundo conhece a música. E depois de Alegria, Alegria, eles cantaram o hino do Esporte Clube da Bahia, com aquele... Eu não sei como é que é o hino da Bahia, mas tem um verso... e aquele triplo grito que parecia feito para o momento. Houve essa voz que é teu alento, Bahia, 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 e a plateia berrando com eles, Bahia, 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 e depois Gil disse que ia cantar um samba para Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso, e pela primeira vez ouve-se aquela maravilha. Aquele abraço, meu caminho pelo mundo eu mesmo traço, a Bahia já me deu régua e compasso, quem sabe de mim sou eu, aquele abraço, para você que me esqueceu, aquele abraço. Só mais um parágrafo. E a plateia repetiu aquele abraço, ouvindo pela primeira vez, já cantando. Todos sabendo que qualquer gesto em falso daria a cadeia de todo mundo, e de novo para Caetano e Gil, em vez do exílio. E aqueles 2 em cima do palco, sabendo que iam partir sem ideia de quando iam voltar, se voltariam. E 50 anos depois, com tudo o que está a acontecer no Brasil, quando gente de novo se exila, e o primeiro parlamentar exilado da era Bolsonaro é um baiano, nascido na periferia de Alagoinhas, a 2 horas de Salvador, mulato, pobre e gay, chamado Jean Willis, quando centenas de milhares de brasileiros juntam dinheiro para partir, ou gostariam de partir, se tivessem dinheiro, nesta barra 2019-2020, como não chorar sal, cloreto de sódio, um pedaço do mar, ao ouvir Gil e Caetano, todo mundo naquele teatro Castro Alves, a cantar aquele abraço, enquanto o resto do mundo assistia ao homem pisando a lua. Maravilhoso. Então, 5 voltas da Bahia, grande texto, e um beijo para Caetano. Kátia, que beleza de Kátia, muito obrigada, que leitura tão linda. Ah, mas lindo é o texto, maravilhoso o texto. Isso, muito, muito lindo ouvir você, sério, que coisa. Ai, que bom. Muito obrigada. Mesmo. Como no Deus Dará também, o texto da Alexandra nos dá uma perspectiva. Essa coisa de português falando de Brasil sempre faz isso, né? Assim, tem essa falamos a mesma língua e tal, e ao mesmo tempo tem esse distanciamento, né?
que, por exemplo, começa a ler O Deus Dará, ela está falando daquele momento, 2012, eu acho que começa a história, né? Com os portugueses vindo para o Brasil, querendo morar no Brasil, porque o Brasil finalmente estava chegando no futuro, estava, enfim, encontrando seu grande destino, e logo a seguir viria, sei lá eu, a Copa, a Olimpíada, não sei o quê. E, puta, e tu olha cara, isso faz 8 anos apenas, né? Quer dizer, que horror. Claro, esse episódio aí de 69 é outra coisa, nos remonta para a nossa geração, isso é próximo ainda, né? Mas é isso, né? A gente não consegue, talvez por estar mergulhado no cotidiano, a gente não consegue fazer essas contas longas, né? De perceber, sei lá, o que a gente perdeu, né? Enfim, tanto agora nessa eleição frustrada mais uma vez, né? Putz, vamos perder mais um tempão até retomar uma coisa que parecia, né? A Alexandra sabe, né? Enfim, Porto Alegre foi a cidade que inventou, que pôs em prática o orçamento participativo, que foi uma prática, enfim, administrativa e política de impacto, enfim, para muito além do Brasil. E é isso, né? A gente agora nessa eleição estava um pouco de novo assim, pondo a cabeça para fora para respirar e dizer, pô, quem sabe a gente retoma, né? Enfim, é uma merda. Mas o texto é muito bom, né? É sensacional. Eu vou ler um outro texto. Diga, Alexandra. Não, só ia dizer, eu já não sei quem é que falou que agora mesmo, neste instante, né, novembro de 2020, que a gente já não se pode dar ao luxo de ser pessimista. Já não sei onde é que foi alguém a propósito do Brasil, não é? Mas ao mesmo tempo eu acho que isso também é um bom pensamento, que o pessimismo se tornou um luxo. Então a gente só tem mesmo que ser otimista. É isso aí. E a derrota do Trump foi uma coisa que deu um pouquinho de alento também, mas, poxa, quem sabe, nessa truculência, enfim. Tá, eu vou ler um texto daqui de um camarada português chamado Zé Mário Silva. Uhum. Esse também é um que andou aqui pelo Brasil algumas vezes, ele lançou esse livro aqui. É um livro muito agradável de contos. Eu vou ler um continho dele chamado Efeito Borboleta. O homem está parado em frente ao espelho. Lá fora é setembro, o vento traz consigo folhas, detritos, poeira. O vento agita os ramos das árvores, empurra as nuvens negras que ameaçam chuva, o vento varre tudo lá fora, e o homem observa minuciosamente o próprio rosto, como se nunca tivesse visto aqueles 3 vincos horizontais na testa, o sinal junto ao lábio inferior, as olheiras de um cinzento tênue, ou a madeixa de cabelo branco que lhe cai sobre a têmpora. O homem está muito quieto, olha-se ao espelho e pensa em tudo o que tem para fazer naquela tarde. Cortar a relva do jardim, transferir a lenha para a cave, podar as roseiras, escrever umas quantas cartas, jogar xadrez com o coronel, traduzir versos de Horácio, beber uns tragos de rum aquecido, escutar peças para cravo de Froberger, ler alto Baudelaire diante de uma assembleia de gatos, fechar janelas no sótão por causa da ventania. O homem imagina gestos, todos os gestos que fará nessa tarde. Individualiza-os. O movimento de empurrar o cortador de relva, a flexão nos joelhos e o curvar das costas para alcançar a madeira, a mão direita apertando a tesoura de poda. E executa mentalmente cada um dos gestos, como se os pudesse separar do seu próprio corpo. O homem não se mexe. Volta a refletir sobre o artigo que acabou de ler meia hora antes. Lá embaixo, na poltrona, com um dos gatos ao colo e uma taça de chá na mão. Publicado numa revista científica, o artigo resume uma teoria que defende, em traços largos, o seguinte: ínfimas diferenças nas condições iniciais de um dado sistema não linear podem provocar grandes diferenças nas condições finais. O autor atribui um nome a esse fenômeno, efeito borboleta, e fornece uma imagem sugestiva. Se uma borboleta bater as asas, algures, na Amazônia, pode provocar um tornado no Texas. A imagem perturba-o. Pior, a imagem provoca-lhe uma espécie de paralisia. O homem está perplexo. Pensa em muitas possíveis aplicações do efeito borboleta. Um polícia romeno dá um pontapé numa porta em Bucareste e causa um sismo na Groenlândia. Uma mulher beija o amante e acelera o ataque cardíaco do marido. Reguadas numa escola primária do Cairo originam bátegas em Auckland.
Um de seus gatos mata uma mosca e cai um avião na Patagônia. O homem angustia-se. Na sua cabeça, a realidade assume a forma de uma imensa teia, onde tudo está ligado a tudo, onde as coisas dependem todas umas das outras. Ele é o centro dessa teia, e os fios invisíveis não lhe permitem que se mova. O homem desiste. Está parado porque receia provocar naufrágios com um gesto mais brusco. Por cada rosa cortada, teme arrasar uma cidade. Imóvel, em frente ao espelho, mal respira, convencido de que o seu corpo em movimento acabará por destruir o mundo. Esse é o Efeito Borboleta, do José Mário Silva. Essa é uma edição aqui de Porto Alegre, editora Ar do Tempo. Muito legal. Tá, Alexandra, lê mais alguma coisa para gente. Ih, não escolhi mais nenhum certo. Não, abra ao acaso, então. Tu fala bastante em acaso ali no livro. Bom, já não é acaso, agora já não é acaso. Agora já não é mais. Está catando ali. Mas a catação vai escolher ao acaso na catação. Enquanto a Alexandra procura, vamos lembrar então que o Sarau Elétrico sobrevive da gentileza de quem está nos assistindo e faz um Pix. Existe mesmo o Pix, Kátia? Não é verdade isso? Existe e funciona, né? Existe e funciona. Porra, por enquanto ainda é de graça. Então, assim, foi bom tu ter lembrado, professor, que eu ia esquecer, e eu vou me controlar aqui para não ficar fazendo piada e antipropaganda. Então, assim, o Pix é legal porque a pessoa não paga a transferência, né? Então, é o meu e-mail, katia@radioelétrica.com. De qualquer maneira, para quem é old school, prefere uma conta, aqui na descrição do vídeo tem uma conta bancária e tal, vocês podem fazer qualquer tipo de auxílio que a gente consegue, então, manter a roda girando e enfim, pagar a equipe de produção, que é enorme, extensa, são 45 pessoas. Aí começou a piada, né? Tá. Achou, Alexandre? Escolheu? Sim, vamos lá. Então, bom. No tempo em que eu via aqueles barcos cheirando o Tejo, lá do alto da minha janela de criança, ler, escrever e ver o mundo eram partes do mesmo, viver várias vidas. Quando muito mais tarde comecei a imaginar personagens, a sensação era de que elas me criavam tanto quanto eu as criava. E isso aconteceu no Brasil. Foi lá que se manifestou para mim essa dimensão ritual de transe e transa, de transformação ao escrever. A ideia de que, na verdade, todo o real é mágico, toda a literatura é fantástica. No começo de Deus Dará, o narrador diz que será transatlântico ou não será, mas esse prefixo, trans, está para além do mar. É não só a chave da minha vida brasileira, como nessas 5 letras está a leitura, a escrita, o mundo. 5 como as voltas com que este livro apareceu, penso agora. E quem sabe isso seja o avesso de qualquer 5º império. Em vez da transformação do outro, a transformação pelo outro. Gosto desta ideia, da ideia de me ter tornado antropófaga honorária. Eu clamo esta nova identidade, acredito que a identidade está sempre em movimento, e de o Brasil me ter feito um pouco antropófaga. Então reclamo a minha identidade antropófaga. Não, e aí tu conta ali eu só queria te perguntar uma coisa, tu conta no livro que tu ouvia, assim como boa parte dos brasileiros e das brasileiras ouvia já jovem ouvindo Caetano Veloso, né, que foi uma espécie de alfabetização. É biografia mesmo. Biografia, Então eu queria que tu nos contasse como é que foi o teu primeiro encontro com ele, assim, como é que foi, rolou um papo tranquilo, assim, ou rolou um certo... porque deve rolar um pouco de nervosismo, poxa, o cara, né, tu já era admiradora dele, aí o cara fala do teu livro, e aí tu encontra ele, foi assim, foi essa a ordem? Não. Eu acho que aí eu fui salva
eu encontrei Caetano muito antes, porque eu fui jornalista de redação há muito tempo, então eu entrevistei Caetano várias vezes e eu já nem lembro, na verdade, eu não lembro qual foi a primeira vez que eu vi Caetano. Ah, tá. Não, mas aí... Faz tempo já, e eu o conheci como jornalista, então isso ajuda, não é? Porque ajuda. Já tem aquele protocolo, não é? Claro. Ficar armada com aquelas perguntas todas. Mas eu devia estar super nervosa, não lembro, mas já faz muito tempo. Já faz muito tempo, sim. Mas aí, quando ele falou no teu livro, foi diferente, né? Sim, a primeira vez foi, quando ele falou do Vai Brasil, foi em casa de uns amigos no Rio, querido amigo, Francisco Bosco, ele organizou um jantar e o Caetano estava e éramos poucos, então foi incrível encontrar Caetano naquele contexto. E depois a segunda vez, quando ele falou, assim, foi aqui em Lisboa, já noutro... Aí nós já tínhamos trocado algumas vezes, sim, foi, mas foi uma... É sempre... Para mim, assim... como eu digo, né? Meu orixá, uma espécie de orixá. A gente chama ele de pajé. Yansan, Oxum, Caetano. Fizeram a cabeça. Então tá, e agora eu já estou meio perdida aqui, eu acho que é o Diego, né, Diego? Tá. Eu vou ler aqui então mais uns poemas desse livro que saiu não faz muito tempo, aqui por Porto Alegre mesmo, do José Luiz Peixoto. É um livro, um conjunto de poemas. Quem nos acompanha nessa jornada online aqui, desde março, talvez lembre que teve um momento, deve ter sido lá pelo mês de maio, que eu li um poema do José Luiz Peixoto que falava sobre a quarentena. Ele começou a escrever uma série de poemas sobre a quarentena e aquela vez eu comentei, ele publicou um poema no blog dele, eu peguei e li aqui. E aí nesse livro, justamente Regresso a Casa, que saiu agora pela Dublinense, uma das sessões desse livro, ele tem várias sessões, uma delas é justamente quarentena. Então eu vou ler dois, um é bem curtinho, não vou ler aquele lá já passou. Mas são dois poemas que estão datados aqui, o primeiro é de 9 de abril de 2020. E ele diz o seguinte: sonhei com amigos que não vejo há muito tempo, ou talvez tenha sonhado com a ideia de amigos que não vejo há muito tempo. Não recordo seus nomes, a tinta com que estavam escritos desbotou na água ou no sol da comprida fronteira entre sonhar e estar aqui, necessitado de substantivos tangíveis. Não recordo seus rostos, cobertos por sombras, segredos, denso nevoeiro, erosão de uma memória especialmente imperfeita, palavras incompletas. Recordo que eram meus amigos, felizes por ver-me. Recordo que tinham muitas notícias para contar. Recordo que, de repente, nos apercebemos de que não estávamos à distância de segurança e, por isso, precisávamos acordar imediatamente. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de encontrar alguém mesmo que, né, com toda a máscara e tudo mais. Enfim, é estranho, tem sido estranho, né? Eu gostei que esse poema traduziu um pouco. Tá, e esse é bem curtinho. É uma brincadeira de diferenças culturais, na verdade, lembrando que aqui, no início da quarentena, alguns anos quando teve a história da greve dos caminhoneiros, né? Que o pessoal aqui curte acumular papel higiênico e macarrão, né? Aí esse aqui é um poema de abril de 2020. Ele diz o seguinte: então descobrimos que tínhamos quantidades enormes de mel e de chá na despensa. Acumuladores de mel e de chá. O que diz isso sobre nós? Não temos a certeza de que tenha qualquer significado, mas esperamos que sim. Esse é José Luiz Peixoto. Eu também não sei o que papel higiênico e macarrão... Quer dizer, papel higiênico e macarrão pelo menos tem uma relação de causa-consequência, assim, né? Mas enfim, é isso. Mas o mel é mais poético. Pô, mel e chá Mel e chá é... Capricho, né? Capricho. Tá, eu vou ler uns trechos de um artigo da Alexandra, que, aliás, de onde eu tirei umas frases que ficaram no textinho de divulgação,
Esse texto é de 2016, aí é um texto jornalístico, né? Então, em algum momento são tópicos, eu não vou ler todos, ele é meio extenso, então vou dar uma editada aqui na frente da autora. Bom, com esse nome, o Brasil viveu 322 anos de ocupação portuguesa e 194, né, na época, agora 198, de independência. Se alguém acredita que o tempo da independência poderia já ter curado o tempo da ocupação, precisa voltar à história luso-brasileira, porque o alcance da violência vai longe e em muitas direções. Esses 322 anos atuam diariamente naquilo que é hoje o Brasil, na clivagem entre São Paulo e o Nordeste, nos milhões que ainda moram em favelas, na relação Casagrande e Senzala das elites com os empregados, na violência da polícia que continua a ser militar, do desmando oligárquico dos que controlam aparelhos e estados, no saque catastrófico da natureza, na traição aos grupos indígenas, na evangelização dos pobres, radicalizando o conservadorismo num país onde se morre de aborto. Não é elenco para uma crônica, tem sido e será para muitas livros, bibliotecas. Eu pulo. A violência sistêmica brasileira tem raízes nas duas violências fundadoras da colonização portuguesa, extermínio indígena e escravatura africana. Os portugueses não inventaram a escravatura, mas inauguraram o tráfico em grande escala. Dos 12 milhões de indivíduos que as potências europeias deportaram de África até o século XVIII, 5,8 milhões foram traficados por Portugal. Isso significa 47%, ou seja, quase metade do tráfico foi assegurado por Portugal, e a grande maioria destinava-se a sustentar a colonização do Brasil. A escravatura é um horror antiquíssimo, sim, e entre os séculos XV e XVIII, a forma portuguesa de a praticar foi secundada por ingleses, espanhóis, franceses, holandeses, sim. Mas a Portugal coube esta iniciativa, deportação em massa, para nela assentar a exploração brutal de um território gigante, à custa do qual um território minúsculo viveu, como toda uma bibliografia tem mostrado de forma cada vez mais desassombrada. Não aprendi isso na escola e tenho sérias dúvidas de que a maior parte dos portugueses faça a ideia de que Portugal, sozinho, deportou tantos africanos como os judeus mortos no Holocausto, com a ajuda teológica e logística da Igreja Católica, depois de ter levado ao extermínio de ninguém sabe quantos índios, provavelmente não menos de 1 milhão. Enquanto isso, e tudo o que nisso diz respeito à África, claro, e o tanto que falta do Oriente, etc., etc., não entrar a sério nos programas escolares, o Império Colonial Português será futuro por enfrentar, e não passado. É um problema nosso. Ao Brasil, mais do que nunca, cabe superar o que o Brasil colônia deixou no Brasil independente, depois república, ditadura, democracia. A Portugal cabe integrar as várias partes dessa história que foram deixadas para trás por razões pseudo-patrióticas que só bloqueiam os portugueses. Dou mais um salto. O mais perto de um milagre para mim, invocando Noel Rosa, é como o brasileiro todos os dias passa de português. Sendo a violência diária que é, sendo a tristeza trágica que é, o Brasil consegue ser uma laranja no inverno. Imaginar um mundo sem Brasil lembra-me aquela não ficção de Oliver Sacks, em que um homem começa a ver tudo cinzento, até as laranjas. O mundo sem Brasil, impensável, como uma laranja cinzenta. Ou pensável, sim, meio caminho para amar ainda mais o Brasil, além das muitas razões que o Brasil todos os dias nos dá,
de João Guimarães Rosa, A Qualquer Roda, Dançando sobre Cacos e Cinzas. Esse é o texto da Alexandra, que eu li só uns pedaços, até meio chato ficar editando assim, mas é que é meio longo. Mas é maravilhoso. É de 2016, numa publicação que tu ainda escreve, não? É um site, é público? Não escreve mais. Já não estou fazendo opinião agora. Não está mais fazendo opinião, só literatura. Está ótimo. Muito obrigada, Kátia, muito obrigada mesmo. Você leu maravilhosamente, vocês todos. Não, mas a Kátia não adianta, né? E que voz, Kátia, que você tem, que voz. Gente, que isso. Muito bem. E ainda nasceu na Bahia, né, Kátia? E ainda, só podia ter nascido na Bahia. Não, depois que eu li o livro, eu até botei uma roupa branca. Estou tentando ter um pouquinho de branco aqui. Eu só uso roupa preta, hoje eu botei branca. Sério. Então, eu acho que era isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, só uma nota local aqui antes da Alexandra se despedir, né? Que morreu o Gelson Radaelli, né? Que coisa horrível. Era um querido, né? Um artista plástico aqui da cidade, que era também dono de um restaurante sensacional aqui da cidade, o Ateliê das Massas. Enfim, né? Que coisa mais triste. Outro cara de 60 anos que morre assim à toa. Que coisa, né? É um horror. Enfim, fica só essa pequena lembrança dele aqui na nossa conversa. Então, Alexandre, a gente vai encerrando. Queria que tu falasse mais uma coisinha aí para a gente se despedisse, enfim. Olha, nossa, foi assim, foi lindo. Foi tão estranho, porque eu estava a ouvir-vos e de repente os textos pareciam outra coisa, não é? Porque eles estavam na vossa voz. Eles estavam na vossa voz e eu nunca tinha tido, acho, esta experiência de ouvir estes textos falados em brasileiro, em português do Brasil, com esses sotaques, com essas vozes. Então foi incrível, como se eles tivessem tornado um pouquinho mais Brasil ainda, né? E de facto eles já não são meus, né? Eu gosto desta ideia, né? De que eu sou uma portuguesa escrevendo sobre o Brasil, mas eu já não sou só uma portuguesa porque o Brasil me transformou, né? E se isso não acontece, então não terá valido a pena. Eu gosto desta ideia. E de algum modo é como se estes textos eles também já passaram um pouquinho mais de português, porque aí vocês os tornaram noutra coisa também. Como a voz pode transformar o texto, né? Como a voz pode dar vida, tirar vida a um texto incrível. Então foi assim, foi muito, queria dizer-vos isto, que foi muito, a voz é incrível, porque a voz é corpo, não é? A voz é corpo. Quem tenha uma ligação, nós também estamos aqui na rádio, isto é rádio, é YouTube, é várias coisas, eu trabalhei anos na rádio, e tem essa coisa incrível, não é? Da rádio, da voz ser um pedaço do corpo, e nós estamos aqui com esta distância, mas na verdade está aqui a voz, não é? Então foi, para mim, enfim, foi muito... Alexandra, depois a Kátia Suman tem que pegar o teu endereço para mandar o livro dela. Tem um livro lindíssimo. É verdade. Que ela conta, examina e sapateia em cima de uma experiência de rádio que ela tem, né? De locutora, produtora, inventora aqui de uma rádio super importante aqui da cidade. E o livro está na mão, né, Kátia Suman? Tem que mandar. Está na mão, mas eu acho que eu vou mandar, ficar com vergonha de mandar para ela. Quando ela voltar aqui o ano que vem, então, quando der tudo certo e tal. Sim, já que ela vive em Porto Alegre, né? Vamos comer um acarajé aqui em Porto Alegre. Depois um churrasco em Salvador, pronto, tá tudo resolvido. Perfeito. Então, queria muito te agradecer, Alexandra. Pô, obrigada por tudo, obrigada por esse olhar para o Brasil, obrigada pelos livros, obrigada por participar. E vamos marcar esse acarajé aqui em Porto Alegre. E valeu mesmo, tá? Super, muito obrigada a vocês.
Legal. Então tá, gurias, queridos, até semana que vem. Nós vamos ouvir fado agora, em tua homenagem, viu, Alexandre? Eu sei que tu gosta do Noel Rosa e do Caetano, mas aliás, nós vamos ouvir... o nome desse sarau ia ser O Fado é Foda, mas aí acabou que caiu, né? Porque a gente achou que ia ser meio grosseiro para uma convidada. Não, porque assim, ó, só o Caetano Veloso é foda, né? Aí não dá para tudo ser foda. Então, mas a gente vai ter essa sessão de fado com 2 artistas que são, ele é de São Paulo, ela é aqui de Porto Alegre, estão morando aí em Lisboa e gravaram para a gente, eles são maravilhosos também. Então, Nani Medeiros e João Pita, eu conversei com eles, eles estavam embarcando para o Brasil, eles vão passar as férias aqui, conseguiram vir, vão ficar até fevereiro. Então, conversei com eles num outro horário, porque eles estão viajando exatamente neste momento, e é isso, a gente vai ouvir então a canja, valeu, muito obrigada. Bye, bye. Aquele abraço. Eu vou te dizer, Nani, que a gente praticamente está fazendo esse sarau com esse tema só para te ouvir cantando fado. Ai, que alegria ouvir isso. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho, quer dizer, vocês falassem um pouco da estada de vocês. Tu me falou que o cara do fado é o Pita, na real, né? Vocês estão já em Portugal há um ano, né? Então, me contem um pouquinho dessa estada aí, desse projeto de vocês aí. Sim, então, assim, eu falo que a história com o fado começou propriamente junto com relacionamentos. Nos conhecemos ali no final de 2015 e o negócio engatou mesmo em 2016, porque ele é de São Paulo, né? Filho de português, neto de portugueses. E eu, gaúcha de Porto Alegre, já conheci o fado, mas muito nova quando eu conheci fado. E quando o relacionamento começou e ele veio morar em Porto Alegre comigo, ele trouxe com ele os discos dele de fado, de Amália, de Ricardo Ribeiro, de Carminho, de Ana Moura e todo o resto. E começou de uma maneira muito informal o meu cantar fado. Começou em casa mesmo, assim, mas por uma coisa íntima e o bel prazer. Não pensava que eu viria cantar fado, né? E o Júnior já tocava fado com o Ricardo Araújo, que depois se tornou nosso parceiro na tríade musical. E sempre gostou de fado, acho que ele pode falar um pouquinho. Sim, sim. Filhos de portugueses, né? Meu pai é português, como a Nani falou. E fado era aquilo, eu lembro de ouvir de domingo ser sagrado, e na casa dos meus avós, no almoço, né? E tinha um momento que meu avô ligava ali a vitrola para ouvir a Amália Rodrigues, e isso era como se fosse, era mais importante que a missa de domingo. Então, era a missa. Era a missa, exatamente. Ficou desde criança, essa sonoridade ficou na minha cabeça, né? Depois, quando eu fui estudar música, eu já tinha essa referência, sempre tive. Depois, como a Nani falou, eu conheci, por causa do filme Fados, do Carlos Saura, em 2007, eu conheci essa nova geração do fado, né? Que é a Carminho, o Ricardo Ribeiro, o Pedro Moutinho, aí conheci Camané, e aí eu falei, pô, olha, fado não é só Amália, né? Eu achava que era só Amália, né? Sim. Aí eu pesquei, aí eu entrei de cabeça mesmo. Bom, e aí eu fui catando tudo isso e por um acaso, uma vez um amigo gaúcho que morava em Goiânia e iria abrir um bistrô português, me convidou para cantar fado e para inaugurar, dizendo, Nani, eu sempre achei que tu era a pessoa que podia cantar fado no Brasil, tu quer? E eu falei, mas que loucura, não acredito. Eu já estava começando a cantar, mas em casa, né? E pronto, comecei a cantar em 2016, Kátia, assim, resumindo, né, para a gente aproveitar esse momento aqui. Em 2017, a gente vem para cá a primeira vez, fica 40 dias e fica em Lisboa para conhecer, visando morar, né? Porque a gente já estava pensando em se mudar de Porto Alegre para São Paulo, mas depois que eu conheci Lisboa, eu falei que se é para mudar, vamos mudar para Lisboa. E, assim, aqui é onde nasce o fado, então não tem lugar melhor para se estar e para aprender, de fato, senão aqui, né? Então, sim. Aí a gente muda para cá em final de 2019 e completa um ano agora aqui, morando em Lisboa. Que legal. E, assim, ó, qual é o borogodó do fado? Porque, assim, é uma música melancólica, é uma sofrência, né?
Aliás, assim, o blues também é sofrência, o bolero também, o tango também. Eu acho que a música se alimenta muito, mas o tom de lamento do fado é assim, é da alma que vem, né? Eu não sei, eu não conheço muito, assim. Queria que vocês falassem um pouquinho. Olha, eu acho que vem justamente daí, né? Primeiro que eu acho que é uma questão, é uma música, né? Tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam, né? E eu e a Nani, a gente é parecido nesse sentido. E tá no nosso DNA gostar de coisas tristes, de coisas assim. Não sei, por isso que, bom, eu conheci a Nani no palco cantando Cadeira Vazia, né? Então, o fado, eu sempre gostei de músicas assim. E como todos esses gêneros, né, que você citou, tem essa coisa. Mas, assim, eu acho que o fado, ele tem isso, essa característica muito forte, mas é também uma música que trata da vida, tem coisas tristes, mas também o fado, por exemplo... Fado é destino, né? O fado tem... A palavra fado também significa destino, né? O fado sorte. O fado trata do cotidiano, então é como samba, né? Tem tipos de fado, né? Tem o fado corrido, por exemplo, é como se fosse o partido alto. Então, tem letras engraçadas, tem casos então, mais leves. Então, assim, parece... Tem fados mais leves... Tem variações de tristeza no fado. É isso. Outra coisa, agora, falando como músico, como cantor, posso falar como a Nani, que experimentar do respeito que os músicos do fado têm quando vão tocar o fado, para quem é músico, quem é artista, é assim, a gente experimentou isso a primeira vez, de ter aquele clima todo para ouvir a música, e sendo tocada acusticamente, né, sem ligar, sem aparelhagem, sem parafernália, para a gente, assim, isso para o músico é a melhor coisa. Posso dizer que a melhor coisa é tocar o instrumento como ele foi construído, sem nada, as pessoas ouvindo aquilo. Depois liga a luz, apaga a vela, conversa, entendeu? Eu acho que esse clima... É um ritual. A gente nunca mais quer sair disso. Que legal. Então é isso, né? Então são dois brasileiros mandando ver no fado em Lisboa. Que maravilha. Bom, eu queria muito agradecer vocês dois, são uns queridos, talentosíssimos. Para nós é uma grande honra, uma grande alegria contar de novo com a participação de vocês hoje com música. Quer dizer, tem um fado do Vinícius, né? Que vai rolar, mas é maravilhoso, como sempre. Então, parabéns, muito parabéns pelo talento, pela dedicação, pelo trabalho, e muito obrigada mais uma vez. Uma honra para a gente também estar participando mais uma vez. Como eu te falei e repito, conta sempre com a gente, é muito prazeroso poder participar um pouquinho com vocês. Maravilha. Então vamos lá, a gente escolheu 3 fados para participar aqui, e a gente vai começar com um que tem uma relação bastante interessante com o Rio Grande do Sul, que é o Barco Negro, que na verdade é uma canção, é um samba, né, Júnior? A origem de um samba. Originalmente, não é um fado. Do Caco Velho e do Piratini. E no primeiro momento ele vem com uma letra que é a Mãe Preta, e a Amália Rodrigues acaba por gravar esse fado aí por diversas questões que vocês vão poder conversar um pouco melhor do que a gente explicar aqui, e acaba cantando o Barco Negro em vez de Mãe Preta. E a gente vai fazer aqui agora. De manhã, que medo que me achasses feio. Acordei tremendo, deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não, e o
Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir. Mas tudo ao meu redor me diz que está sempre em mim. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir. Mas tudo ao meu redor me diz que está sempre em mim. O vento me lança areia, os vidros na água que canta o fogo mortiço no calor do leito dos bancos vazios. Dentro do meu peito está sempre comigo. No calor do leito dos bancos vazios. Dentro do meu peito está sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir. Pois tudo ao meu redor diz que está sempre em mim. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir. Pois tudo ao meu redor me diz que está sempre Tá aí o Barco Negro. Bom, o segundo fado que a gente decidiu cantar aqui é um fado que se chama Eu Já Não Sei. Tem uma gravação bastante conhecida do Zambujo, mas é um fado bastante antigo, né? Interpretado por outros fadistas, e tem um tema que é muito recorrente no fado, que é o amor, que é a separação, que é a saudade, que são as dúvidas. Então, eu já não sei. Eu já não sei se fiz bem ou se fiz mal em pôr um
Sinto desejo de me lançar nos teus braços. Tenho vontade de te dizer frente a frente quanta saudade há do teu amor ausente, do louco anseio, lembrando que já chorei. Se te amo, se te odeio, eu já não sei. Do louco anseio, lembrando que já chorei. Se te amo, se te odeio, eu já não sei. Bom, então chegamos à terceira canção aqui na participação do Sarau. Já quero agradecer a todos vocês, agradecer também o convite da Kátia e agradecer vocês que ficaram aqui com a gente assistindo essa participação. A gente vai encerrar então com um fado escrito por um brasileiro, e não é qualquer fado, é escrito por Vinícius de Moraes, Saudades do Brasil em Portugal, que a Amália, que tinha uma grande relação de amizade e carinho com Vinícius, gravou. E a gente encerra aqui com Saudades do Brasil em Portugal. Muito obrigada e até a próxima. O sal das minhas lágrimas de amor criou um mar que existe entre nós dois para nos unir e separar. E ver se eu te dizer a dor que dói dentro de mim, que mói meu coração nesta paixão não tem fim. Ausência tão cruel, saudades tão fatal, saudades do Brasil em Portugal. Meu bem, sempre que ouvir um lamento, crescer desolador.